Essa narração se dedica exclusivamente para a acessibilidade de deficientes visuais. Se não for o seu caso, o link para a compra do livro impresso ou digital está aqui na descrição. Vamos à leitura. Prefácio. É possível balizar a história através de grandes ideias. Ou é possível balizar a história por eventos econômicos ou pela luta de classes. Mas também é possível balizar a história por meio de doenças que acometem grandes grupos populacionais, as epidemias. É exatamente o que faz Stephen Cunha neste A História e Suas Epidemias, a convivência do homem com os micro-organismos. Uma obra que pode ser lida, no nosso caso, ouvida, como uma fascinante narrativa da tormentosa convivência entre seres humanos e aqueles invisíveis habitantes do planeta, os germes, que já estavam aqui, mostra o autor, muito antes do Homo sapiens, e que resistiram e resistem às mais duras condições. Há uma bactéria que responde pelo nome sugestivo de Bacillus infernos, capaz de sobreviver à água fervendo, felizmente sem causar doenças. Existe também a bactéria Microscopulus radiophilos, que se nutre de substâncias radioativas, como urânio e plutônio, e que, portanto, receberia com festa uma explosão atômica. Não há dúvidas que, para seres assim, o organismo humano é um refúgio mais que confortável. É possível que, em relação ao ser humano, a nossa espécie, os germes não pretendam muito mais do que isso, um abrigo e algum alimento. Não dá para saber, afinal esses micro-organismos nunca emitiram qualquer declaração a respeito. O certo, porém, é que em determinadas circunstâncias, e seja por culpa dos germes ou por culpa nossa, ficamos doentes. Mais que isso, em certas condições, uma doença pode se disseminar explosivamente, dando origem àquilo que a humanidade conhece há longo tempo e teme: a epidemia. O que é uma epidemia? É a ocorrência de casos de uma doença em número superior ao esperado com base em cálculos, não em adivinhações. Esse é um conceito importante. As pessoas e os grupos sociais aceitam, ainda que com resignação, que doenças transmissíveis, aquelas causadas por germes, ocorram. Mas quando a doença se espalha de uma forma aparentemente sem controle, quando não se trata apenas de corpos individuais, mas do corpo social, estamos diante de uma situação nova e, aparentemente, uma situação capaz de levar ao caos a cidades, regiões e países. E por isso mesmo que as epidemias ficaram registradas na história. O relato bíblico, por exemplo, fala das pragas do Egito, uma narrativa que pode ter elementos míticos. Mítica, porém, certamente não é a descrição que o historiador Tucídides faz à praga ocorrida em Atenas, no V século a.C. Uma doença até hoje não bem identificada matou milhares de pessoas. O Dr. Yuvari, que constantemente assinala a relação entre doenças e condições socioeconômicas, mostra que isso se devia ao isolamento em que viviam as então pequenas comunidades. Mas já no fim do medievo, temos sucessivos surtos de peste bubônica. Havia várias condições para isso: o aumento da população, sobretudo urbana, a carência de alimentos que gerou desnutrição e, portanto, propensão a doenças e, sobretudo, um incremento das viagens marítimas. Junto com os navios que chegavam do Oriente, vinham os ratos, albergando as pulgas, cuja picada transmitiu o bacilo causador da doença. O resultado foi catastrófico. Não há números confiáveis a respeito, mas calcula-se que 1/3 da população europeia tenha perecido na epidemia de 1347 a 1348. Como não se conhecia a causa da doença, os judeus, clássicos bodes expiatórios, foram acusados de envenenar os poços. Centenas foram mortos. Com relação à modernidade, uma nova doença aparece na Europa, a sífilis, em relação à qual houve durante muito tempo uma controvérsia.
Alguns autores diziam que a sífilis já existia entre os europeus, mas não era diferenciada de outras doenças. Outros, provavelmente, em maior número, sustentam que ela teria sido levada das Américas pelos primeiros navegadores. A chamada Conexão Colombo. De qualquer modo, a disseminação da sífilis foi facilitada pelo relaxamento dos costumes e pelas guerras que eram tão frequentes. A guerra é guerra. O estupro é uma forma de atingir a população inimiga e sua dignidade. O Novo Mundo saiu perdendo no intercâmbio das doenças. Os europeus, porém ter levado a sífilis, que só raramente era mortal. Em compensação, trouxeram para as Américas numerosas doenças, inclusive e principalmente a varíola, que dizimou populações indígenas e facilitou a tarefa de conquistadores como Cortés e Pizarro. Os índios não tinham defesas contra tais enfermidades, e até a gripe poderia matá-los. A diminuição da população indígena foi uma das razões para a introdução de escravos africanos. Com o crescimento da população, a Revolução Industrial acelerou o êxodo do campo para a cidade. Novas epidemias surgiram. A de cólera, por exemplo. Nos séculos XVIII e XIX, a doença era tão frequente em Londres quanto era em Bombaim. Foi investigado um surto de cólera que John Snow, médico da Rainha Vitória, associou a doença à água de consumo. Um estudo considerado pioneiro na história da epidemiologia. Até então, a causa das doenças transmissíveis continuava um mistério. Falava-se no miasma, a emanação de regiões insalubres. O termo malária, maus ares, alude precisamente a isso. Mas com Louis Pasteur, a Revolução Pasteuriana, a microbiologia deu um salto que conduziria à identificação de germes causadores de doenças. A preparação de soros e vacinas e, mais além, a descoberta dos antibióticos, o que se acompanhou de uma grande euforia. Acreditava-se que a ameaça das doenças transmissíveis havia sido extinta. Ninguém contava, porém, com a resistência dos germes. Assim como ninguém contava com a emergência, com o surgimento de novas doenças, como a AIDS, ou com a possibilidade de armas biológicas, ou com erros dos programas de controle de doenças. De tudo isso e muito mais, o Dr. Uivari nos fala nesta que é uma abrangente revisão de um assunto sempre atual, mas que é, antes de tudo, uma fascinante história, muito bem narrada, que se configura desde já como uma das mais úteis contribuições desse tema já feitas no Brasil. Prefácio de Moacir Scliar. Nota dos editores. A convivência da espécie humana com os micro-organismos é marcada por episódios que figuram entre os mais dramáticos da história. Com seu poder devastador, as epidemias ceifaram vidas, milhares, centenas de milhares, milhões de vidas, sem que as vítimas soubessem a causa disso. Matavam mais que as guerras, e nessas recrudesciam, ou seja, aumentavam, ficavam piores, aumentavam, até como um sortilégio venenoso do inimigo. Está nesse livro o percurso dessa convivência, desde os tempos remotos, em que os agentes infecciosos eram um mistério assombroso, até a atualidade, pois, embora se conheça muito sobre eles, continua-se longe de saber o suficiente. É uma história de conquistas proporcionadas pelo desenvolvimento científico e tecnológico no combate às epidemias. Com um alerta de um novo milênio impõe evitar o uso inconsequente dos avanços e a interferência humana nos nichos ecológicos, que colaboram para suscitar outras formas temíveis de micro-organismos. Como tão bem assinala o autor, as taxas de mortalidade por epidemias caíram drasticamente, mas apenas nos países ricos. Quando se trata de nações pobres, as estatísticas do setor ainda remetem ao século XIX. Um quadro alarmante, pois, enquanto os benefícios propiciados pela ciência não forem compartilhados em todo o planeta,
não haverá meios seguros de se evitar um risco da disseminação de doenças no âmbito mundial. O SENAC contribui com essa visão panorâmica das epidemias para conscientizar o público de que em tempo de humanidade globalizada, a adoção de uma política de prevenção, tratamento e controle dos agentes infecciosos é responsabilidade de todos. Editora SENAC, SENAC Rio e editora SENAC São Paulo. Pessoal, essa leitura ela é feita exclusivamente para a acessibilidade de pessoas com deficiência visual. Se não for o seu caso, o link para a compra do livro impresso, digital, está aqui na descrição. A leitura do livro é feita de maneira gratuita, sem nenhum fim lucrativo.